Vamos fazer a nossa revisão básica da aula passada. Nós estamos na disciplina da teontologia, que é a disciplina que fala acerca da pessoa de Deus e sua relação com o mundo. Isso é a teontologia, certo? Então nós fizemos uma introdução básica para saber o que é a teontologia, né? Que é a disciplina teológica que se dedica ao estudo de Deus, os atributos de Deus e, consequentemente, a relação de Deus com o universo. E aí nós temos essa questão dessa reflexão teórica. E por que uma reflexão teórica? Porque é muito complicado você falar num estudo de Deus, porque Deus ele é um ser tão grandioso, é um ser, na expressão que nós usamos, tão transcendente, que para a nossa mentalidade, por mais que nós possamos tentar abranger todo o nosso conhecimento de Deus, ele sempre vai ficar limitado. Então Deus ele teve que se revelar para nós através das Escrituras, porque se Deus não se revelasse a nós através das Escrituras, nós não conseguiríamos entender esse Deus tão grandioso, Deus infinito para uma mente finita, um Deus grandioso para uma mente tão pequena, um ser tão poderoso para seres tão fracos e frágeis como nós somos. Então Deus só é conhecido através da revelação das Escrituras. É claro que nós já falamos aqui acerca da revelação geral quando estudamos a bibliologia, que ela dá-nos uma ideia de Deus. Só que é como se você estivesse vendo algo embaçado. Você estivesse vendo a tua imagem em alguma coisa, num espelho, que tivesse ali cheio de névoa, você não consegue ver direito. Então a revelação geral, ela é dessa forma. A Bíblia, a palavra de Deus, sim, ela é a revelação final para nós, com a vinda de Jesus Cristo, e sob essa revelação final, automaticamente nós temos aí esse conhecimento de Deus. E aí nós vamos ver, conforme nós estudamos, as principais divisões da teologia. E por que nós temos aí que estudar estas divisões? Estudar não é pelo menos entender, porque aí nós estamos falando de uma teologia, de uma matéria chamada teologia, que estuda o ser de Deus. E por nós estudarmos essa teologia, nós temos que saber as divisões dessa teologia, que são a teologia, que nós podemos colocar aí, teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento, podemos colocar a patrística, podemos colocar a teologia sistemática, a teologia pastoral. Todas essas teologias, são as subdivisões da teologia, elas nos ajudam a compreender mais do ser de Deus. Os benefícios de estudar a teologia, nós vimos também na aula passada, né? Só estamos aqui recapitulando, maior compreensão da palavra de Deus, um crescimento pessoal e espiritual, contribuição para as igrejas e, consequentemente, a comunidade, né, em que nós vivemos. Então, a pessoa que estuda a teologia, ele está ali preparado, intelectualmente, espiritualmente, para ajudar a comunidade onde ele vive. Ou seja, a igreja ela está inserida numa comunidade e esta comunidade ela vai até a igreja, muitos deles se convertem e outros não. Então, mesmo para aqueles que não se convertem, eles precisam de uma visita, eles têm a necessidade de tirar algumas dúvidas acerca da Bíblia, e aí entra o teólogo, né? o líder, ou mesmo que não tenha um cargo de liderança, ele está na igreja, trabalhando na igreja, e ele é responsável para dar essa assessoria. E aí nós vimos que tem a teologia reformada, né? Voltou-se após a reforma protestante, tendo a Bíblia, Cristo como tema central, e a autoridade das Escrituras. Nós vemos aí também que dentre eles, né, tem aí alguns grandes reformadores. Temos aqui a visão geral da teontologia. Fizemos aí uma pequena introdução. Temos aqui a etimologia. Lembra lá, eu ensinei para vocês. Teontologia veio do grego theos, Deus, ontos, né? Eu tinha colocado aqui no slide, acho que está um pouco mais para frente. Ontos, que é ser, e logia, que é estudo. Tudo isso aí vocês anotaram. Então, quando nós falamos teontologia, nós estamos falando do estudo acerca do ser de Deus. Principais divisões nós já vimos aqui, os benefícios, teologia reformada, todas essas questões. Nós vimos tudo na nossa aula passada. Então, falamos sobre a existência de Deus. E quando nós falamos sobre a existência de Deus, irmãos, nós lemos aí no Salmo de número 14, que o Nécio ele vai dizer no seu coração
não há Deus. E é interessante que a Bíblia ela vai usar o termo nécio. Em outras traduções está aí, o tolo, né? Diz no seu coração, não há Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia, ela não se preocupa em provar a existência de Deus. O livro de Gênesis, ele já começa lá dizendo, né? Bereshit bara Elohim. E traduzido aí para o português é: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia começa já afirmando a existência de Deus e não procurando provar, não justificando essa ideia de onde Deus veio, até porque jamais a Bíblia tentaria mostrar de onde Deus veio. Por quê? Porque Deus é eterno. Então, simplesmente, ela começa fazendo uma afirmação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você tem que ter fé em cima dessa afirmação. Então, ela não vai buscar argumentos filosóficos ou teológicos para provar a existência de Deus. E por que isso ocorre? Porque a Bíblia é um livro de fé. E ela foi escrita para pessoas que acreditam na existência de Deus. Porque é lógico que uma pessoa que não acredita em Deus, ele não acredita também que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, é uma coisa ligada à outra, estão interrelacionados. Se a pessoa acredita em Deus, e ele abre a mente, abre o coração para um entendimento maior, ele vai entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Há, aí, porém, aquelas pessoas também que não acreditam, ou melhor, que elas acreditam em Deus, porém, não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí nós sempre ouvimos aquele velho argumento. E a Bíblia, ela foi escrita por mãos humanas, ou seja, a Bíblia foi escrita por homens. E nós estudamos em bibliologia que é claro que a Bíblia foi escrita por homens, porque Deus precisava se comunicar conosco na nossa linguagem. Então, logicamente, Deus teria que usar uma linguagem humana para se comunicar conosco, porque senão nós não entenderíamos essa linguagem divina. Então, Deus teve que esboçar, desenhar, tudo bonitinho, para que nós pudéssemos ter aí o entendimento de Deus. A Bíblia, no próprio livro de Hebreus 11:6, vai dizer, né, que de fato é impossível agradar a Deus. E ela vai complementar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O primeiro princípio, então, para a pessoa se aproximar de Deus é crer que Deus existe. A partir daí, começa a abrir novas portas, novos horizontes, para que a pessoa venha a conhecer mais e tenha revelações mais profundas acerca do ser de Deus. A preocupação principal da Bíblia é transmitir a mensagem de Deus, a sua vontade e os seus propósitos para a humanidade. É aqui que entra essa questão da Bíblia e Deus. Se a Bíblia tem a preocupação de transmitir a mensagem de Deus, ela não pode ser um compêndio filosófico ou um compêndio científico. Então vamos exemplificar. Uma pessoa, quando ele fala ou ele escreve sobre direito, advocacia, ele tem lá no manual, no livro que ele escreve, todas as coisas, né, o parte das coisas relacionadas à área de direito. Uma pessoa que escreve sobre história, ele tem que falar no livro dele sobre história. Uma pessoa que vai escrever sobre química, ele vai dar ênfase ao título do livro, que é Química. Só que é engraçado que isso funciona, isso é uma lógica que funciona para todas as disciplinas, para todas as áreas. Mas quando se fala da Bíblia, vem todas as outras disciplinas e querem que a Bíblia fale das ciências deles. Ou seja, a ciência quer que a Bíblia ela descreva como foi a criação do homem, quer que se descreva de onde que veio o universo, quer que descreva todos os detalhes relativos à natureza. Se vem um filósofo, ele quer que haja na Bíblia provas racionais da existência de Deus, e a Bíblia não está preocupada com isso, porque ela é um livro religioso, ela é um livro teológico, que se preocupa em transmitir a mensagem de Deus e a sua vontade aos propósitos da humanidade. Então, cada um na sua área. Nós podemos resumir aí aquela ideia, né? Cada um no seu quadrado. A filosofia no quadrado dela, a ciência no quadrado dela, a Bíblia
teologia no quadrado dela, a química, a física, a antropologia, a geografia e todas as disciplinas ou as ciências que nós possamos conhecer. E aí é interessante que quando a Bíblia ela vai entrar no campo, ela já entra com uma afirmação. Porque quem fez aquela afirmação é o Criador de todas as coisas. Então, quando a Bíblia ela vai entrar no campo da antropologia, por exemplo, que é a ciência que estuda o ser humano, Deus vai falar desse ser humano, que ele tem corpo, que ele tem alma, que ele tem espírito, que ele tem emoções, que ele pensa, que ele é um ser racional, que ele é um ser relacional, que se relaciona com outras pessoas, que ele é um ser social, que ele está inserido no meio de uma sociedade. Então a Bíblia, ela entra fazendo afirmações. Aí vem a sociologia e muitas das vezes querem contradizer aquilo que a Bíblia diz claramente e aquilo que a Bíblia diz afirmativamente. Então quando Deus vem lá em Gênesis 1 e inspira Moisés a escrever o primeiro verso da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra, é como se Deus falasse: Moisés, não especula sobre a minha criação. Só coloca aí que eu criei os céus e a terra, pronto, e acabou. A ciência, ela vem questionar, muitas das vezes, esta criação divina. Só que passa-se o tempo, irmãos. Por mais que os cientistas eles busquem provas para atestar as teorias científicas, eles não conseguem provar que este mundo, este universo, veio de uma explosão cósmica que eles denominam aí Big Bang. Não há como provar isso. Por mais que eles argumentem, por mais que eles falem, sempre a Bíblia vai ter razão. E aí, talvez vocês possam me questionar, né, e dizer: mas, pastor, por que a ciência ela vai colocar alguns ensinamentos e afirmam que o mundo, os cientistas afirmam que o universo foi criado aí há 14 bilhões de anos atrás, e a Terra, eles dizem aí, há mais ou menos 6 a 7 bilhões de anos atrás? Nós sempre, irmãos, vamos ficar aí com essa questão da Bíblia como a palavra de Deus, porque é uma hipótese, é uma teoria que eles não conseguem bater o martelo. Ou seja, não há um consenso na área científica em que todos os cientistas são unânimes em dizer o universo foi criado através do Big Bang, que foi aquela explosão em cima daquela partícula primordial pela qual, ou mediante a qual, nasceu o universo. É uma teoria mais aceita, mas não é unanimidade entre os cientistas. Tanto é que nós temos aí cientistas teístas, ou seja, aqueles que acreditam em Deus, que eles usam os próprios argumentos científicos para provar que Deus, na verdade, criou o universo. Então, o que vocês têm que verificar aqui, ó? Criou, certo? Que é uma palavra em hebraico, depois eu vou mostrar para vocês, que é bara. A palavra criou aqui, na língua hebraica, é bara. E o que significa a palavra bara na língua hebraica? Quando nós falamos de criação, nós às vezes confundimos a palavra criação com uma palavra desenvolvimento, com uma palavra de transformação. Então, no sentido hebraico desta palavra, bara, é somente Deus que cria. O ser humano não cria nada. O ser humano, ele só transforma alguma coisa. O ser humano precisa de um elemento anterior para ele transformar aquele elemento em alguma coisa. Então vamos dar um exemplo básico. Aí na casa de vocês tem uma mesa, acredito eu. Vamos pensar que essa mesa aí de todos vocês é uma mesa de madeira. Para que o homem transformasse essa mesa, ele precisou de uns materiais. Então ele precisou da madeira, ele foi na natureza e buscou essa madeira. Tem os pés dessa mesa feita também de madeira, ou que seja feito de ferro, não sei. Ele precisou pegar o ferro na natureza para transformar no pé da mesa. Aqui na minha casa tem a mesa que ela é feita de vidro, mas a tampa dela é feita, aliás, a mesa é feita de madeira, mas a tampa dela é de vidro. Então o homem teve que ir lá na natureza e pegar a matéria-prima para fazer o vidro. A mesa, ela tem os parafusos. Então o homem foi lá na natureza, pegou o material primordial ali, que é o ferro,
foi à indústria, transformou esse ferro em parafuso, ajuntou todos esses materiais, que é o vidro, que é os pés da mesa de ferro, que é a própria madeira da mesa, e transformou no quê? Em uma mesa. Então a pergunta que eu faço a vocês é: o homem criou a mesa do nada? É uma pergunta. Simplesmente o homem foi lá e falou assim: não, eu quero que vá aparecer essa mesa. E a mesa apareceu? O que o homem teve que fazer? Vamos lá, vamos pensar. Pode falar, o que o homem teve que fazer? Procurar matéria-prima. Isso, procurar matéria-prima para transformar tudo na mesa. Ótimo. Agora, o lindo, irmãos, desse termo bíblico, sabe o que é? Que o verbo criou no hebraico para é o único verbo que se refere, quer dizer, o único verbo não, é o verbo que só se refere a Deus. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver para se referindo a uma outra pessoa que não seja o próprio Deus. E por que o hebraico ele vai usar esta palavra para se referir somente a Deus? E aqui no Gênesis, este verbo aparece logo no início, dizendo: no princípio criou. Sabe por quê? Porque este verbo, para, que se refere somente a Deus, ele dá a ideia de Deus criar alguma coisa sem ter uma matéria pré-existente. Ou seja, Deus criou a maioria das coisas do nada. Então, o que diz o texto bíblico? E falou Deus e houve, não é isso? Então vamos lá, se vocês pegarem o próprio texto de Gênesis 1:1, vai falar, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, e a luz se fez. A luz, ela tem ali os átomos dela. Então Deus não pegou nada que existia antes para criar a luz. Ele simplesmente diz: haja luz e houve luz. Haja a divisão entre a terra e os céus e houve essa divisão. Então tudo o que Deus criou, ele criou com uma coisa, ele não precisou de alguma coisa para que existisse, porque Deus criou as coisas do nada. Então o verbo para só é aplicado à pessoa de Deus. O que significa o verbo para? Ele dá a ideia da criação de algo sem necessariamente ter uma matéria pré-existente. E talvez vocês possam perguntar para mim e falar: mas e na criação do homem, né? De Adão e Eva? Como que nós podemos analisar essa questão da criação de Adão e Eva? Ué, irmãos, vamos ver na Bíblia. Tá aí, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ótimo. E disse Deus: haja expansão no meio das águas e haja separação entre as águas. E disse Deus: produz a terra erva verde. Então tudo foi criado pela palavra de Deus. As coisas que existem vieram do nada, pelo poder da palavra de Deus. Deus não precisou de nada anterior para que houvesse aí a criação da erva verde, da natureza. E foi tarde de manhã, e disse Deus: haja aqui, ó, haja luminares na expansão dos céus. Então Deus criou os astros, e fez Deus aí os dois luminares, né, que são o sol, as estrelas e a lua, para quê? Para governar o dia e para governar a noite. E tudo isso com o poder da palavra de Deus. E disse Deus, olha só, a criação das coisas veio somente com o poder da palavra de Deus. Muito bem. E olha o que é interessante aqui no verso de número 27. O que diz aqui? E criou Deus. Vocês estão vendo aqui a palavrinha? Sim. Criou Deus. Que verbo tem aí? O verbo para. Muito bem. Só que Deus não criou o homem do pó da terra? Nos diz a Bíblia que Deus criou o homem do pó da terra? Sim ou não? Sim. Aí alguém pode falar assim: mas pastor, o senhor não falou que o verbo para, ele dá a ideia da criação de algo sem a existência de uma matéria anterior? O homem foi criado da terra. Então, o verbo para não se encaixa nesse sentido. Ele se encaixa sim. Porque o verbo para também dá a ideia da criação de algo, mesmo que venha de uma matéria pré-existente, mas que antes não existia esse objeto ou esse ser que foi criado. Então vamos entender isso aqui.
Deus criou o homem do pó da terra, sim ou não? Sim. Sim. A Bíblia diz. Então já existia uma matéria pré-existente, que era o quê? O pó da terra. Mas a pergunta que eu faço agora é: existia algum homem antes de Adão? Sim ou não? Não. Não. Então, mesmo quando Deus cria esse homem do pó da terra, Deus está criando algo novo que não tem precedente. Ou seja, que não existia algo anterior a ele. Então, a beleza, irmãos, que existe nesse Gênesis 1:1 é maravilhosa, essa beleza. Porque Deus já inicia dizendo: eu criei as coisas do nada. Tudo que eu criei não tinha algo anterior, porque eu fiz todas as coisas. E mesmo que eu criei o homem de uma matéria pré-existente, que era o pó da terra, não existia um precedente a essa criação. Aí nós vamos para o nosso contexto remoto e nós vamos perceber algo interessante, que é o quê? Todos os textos bíblicos que vão falar dessa beleza de Deus, que é a sua criação. E se nós estamos falando aqui de Gênesis 1 e o verso 1, nós vamos ver que esse Deus que criou todas as coisas, irmãos, ele é aquele que trouxe todas as coisas à existência, seja as visíveis, seja as invisíveis, conforme nos diz o livro de Hebreus. Abram, por gentileza, a Bíblia de vocês em Hebreus, o capítulo 1 e o verso de número 10. E alguém lê para mim aí Hebreus 1 e o verso 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Isso. E tu, Senhor, no princípio, é o que Gênesis diz. Deus fundou, ou seja, Deus criou a terra a partir do nada. Foi ele que lançou os fundamentos. Então, o poder da criação de Deus, irmãos, é tão grande que pela sua palavra veio tudo à existência. Leia aí para nós também, Colossenses 1:16. Pode ler para nós, Colossenses 1:16? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Agora vamos entender esse Colossenses 1:16. Foram criadas todas as coisas. E quando nós falamos todas as coisas, significa a totalidade. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. As visíveis, nós vemos. Que é o quê? A própria natureza, aquilo que está manifesto aos nossos olhos. Mas Paulo escrevendo aos Colossenses, Paulo mostra o poder de Deus na criação de uma forma tão ampla que ele introduz e ele inclui aí as coisas visíveis e as invisíveis. As visíveis todos nós conhecemos. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu sei que vocês sabem de cor e salteado. Quais seriam essas coisas invisíveis, irmãos, que Deus também criou? Os anjos. Quem? Fala aí. As espirituais. Opa! Os anjos, a irmã Rose falou, as coisas espirituais. Aquilo que não é palpável, né? Aquilo que não é matéria. Os anjos, eles se materializam. Deus deu a eles a capacidade de se materializarem. Porém, eles são invisíveis. Eles não são feitos de matéria, tal qual nós conhecemos na Terra e nós também somos feitos. Então, tudo aquilo que é espiritual foi o nosso Deus que criou. Por isso que Colossenses, Paulo vai dizer que todas as coisas foram criadas, as coisas que há nos céus, que são as invisíveis, e as coisas que há na terra, que são as visíveis. Tudo criado pelo poder da palavra de Deus. Hebreus, capítulo 11, e o verso de número 3. Olha aqui, ó. Pela fé entendemos que os mundos... Por que mundos? Porque não é um mundo só. Porque tem, como nós falamos aí, né? O mundo material
e o mundo espiritual. Então tem o céu e tem a terra, são dois mundos diferentes. Tudo isso aí foi criado pela palavra de Deus. E aí o que o autor da carta aos Hebreus está dizendo? Pela fé. Nós acreditamos nisso. Então não há, irmãos, maneiras racionais de provar a existência de Deus. Assim, argumentos que nós podemos utilizar para dizer que é razoável a nossa crença na existência de Deus, que a nossa fé não é uma fé cega, que é uma fé racional e que nós temos argumentos para falar da existência desse Deus. Mas para provar a existência de Deus de forma racional, não há como. Por quê? Porque Hebreus 11:6, conforme nós lemos, está aqui, ó. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que é galardoador dos que o buscam. Então vamos lá? Primeiro, um ateu crê na existência de Deus? Sim ou não? Não. Não. É automático, né? Então, se o ateu não crê na existência de Deus, logo, irmãos, Hebreus 11:3 para ele também não vai ter serventia, porque ele não crê que os mundos foram criados pela palavra de Deus, tal qual nós lemos lá em Gênesis, o capítulo 1. E olha o que é interessante. Foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que ele quer dizer aqui, o autor da carta aos Hebreus? Ele quer dizer para nós o seguinte: olha, a criação de Deus, ela é tão maravilhosa. O nosso Deus é tão grandioso que, ao ser criado todas as coisas, Deus criou daquilo que não se vê. Ou seja, não precisou de uma matéria pré-existente. Deus não precisou ter o ferro, a madeira, a matéria-prima do vidro, para criar a mesa. Porque a mesa apareceu quando Deus disse, haja a mesa. Por isso, do verbo para. Deus criou de tal forma que aquilo que nós vemos não é feito, ou não foi feito do que nós vemos. É essa a lógica do autor aos Hebreus. Ele quer dizer, no exemplo da mesa, essa mesa que vocês estão vendo aqui, Deus não criou, não precisou do ferro, não precisou do vidro, não precisou da madeira para que aparecesse a mesa. Simplesmente Deus disse, haja mesa e houve a mesa. Então, vamos ver aí o termo hebraico. Estão vendo aí, né? Sim, apareceu. Apareceu. Vocês estão lendo aqui em cima? Bara, tá vendo aqui? Sim. Vocês veem uma setinha aí, vermelha? Quando eu mexo aqui? Sim, estou vendo ela circulando. Sim. Isso, é para mim saber se vocês estão vendo, tá? Então, a palavra bara é essa daqui, ó, no hebraico. Que eu estou circulando aí. Que significa criação. É um verbo que significa criação. Então tá aqui, ó, Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus os céus, né? Bereshit bara Elohim et hamashayim ve'et haaret. Só para a gente ficar aí, tá? Ó, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, eu vou perguntar para vocês, e vocês lembram o exemplo da mesa para me responder essa pergunta. Quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, que significa que Deus criou todas as coisas, esta palavrinha criou, o que significa ela na língua hebraica? Qual é a ideia que ela dá para nós de criar de Deus? Eu gostaria que vocês respondessem com as palavras de vocês, para ver se vocês entenderam todo o contexto. Eu acho que fica mais fácil pegando aí o exemplo da mesa, tá? Mas vamos lá. Então vamos organizar. Vamos lá, Felipe, o que você entendeu desta palavra hebraica bara, e traduzido para a nossa língua é criar? Eu entendo que antes de qualquer matéria-prima existente, Deus, com a sua palavra, ele diz, haja. Então, ou seja, Deus não precisou de matéria-prima para criar nada, ou seja, apenas com a sua palavra, ele criou, ele formou. Todas as coisas, tudo bem? Mas Deus criou o homem, e lá em Gênesis nós lemos, e criou Deus o homem do pó da terra. E a palavra criar lá também é bara. O pó da terra foi a matéria-prima que Deus usou. Como que você explica o verbo bara na criação de Adão do pó da terra? Porque Deus já havia criado os céus e a terra bem antes, né? Certo. Mas a ideia de Adão e Eva, ali, usando a palavra bara, mesmo que foi com uma matéria pré-existente, certo? Não havia um homem antes de Adão. Por isso que é bara também. Porque, apesar de Deus usar o termo bara e ter uma matéria pré-existente que era o barro para formar o homem, mesmo assim, não existia um homem antes de Adão. Foi Deus que criou.
Então Deus é a origem da criação de todas as coisas. Então quando fala bara, sempre pensa na origem de tudo. E essa origem está em Deus. Consegue agora responder a pergunta? Então vamos lá. Quando a Bíblia diz que fala que Deus criou o homem do pó da terra, e este pó da terra era uma matéria já pré-existente, como que nós podemos explicar o verbo bara ali em relação à criação do homem? Você consegue? Vamos lá, tentar? A gente vai ajustando tudo. Vamos lá, irmão Paulo. É porque mesmo havendo a terra, mas naquele tempo não havia o homem. Então essa palavra bara é usada também para a criação do homem, porque antes de, mesmo tendo a terra, mas o homem, Adão foi o primeiro homem, então usa essa palavra bara. Perfeito, certinho. Você entendeu aí, Felipe? Agora sim. Isso, tá ótimo. Então é isso mesmo que eu quero que vocês entendam, porque não adianta, de certa forma, eu falar aqui e depois falar, poxa, o pastor falou e eu não entendi nada. Então eu quero ver se vocês realmente estão entendendo. Então, bara é um verbo hebraico que só se aplica a Deus. Não há outro verbo que se aplica a Deus quando fala da criação do nada. Sempre é esse verbo que vai ser usado. Tudo bem, irmãos? Deu aí para entender? Sim. O pastor Paulo complementou Sim. aí. Se o pastor Paulo entendeu também a parte de Adão, que é um pouquinho mais complicada, eu não vou nem pedir para ele aí falar a primeira parte, que é, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo bem, irmãos? Podemos aí avançar? Que oração? 21h31. Mente, irmãos, quando vocês tiverem aula no bacharel, nós vamos falar dessa relação aí de filosofia, tá? De ciência, com um pouco mais de profundidade. Mas no serviço de vocês, se vocês encontrarem alguém que diga assim, olha, me prova que Deus exista, irmãos, não entre em discussão. Não precisa ficar se matando para provar a existência de Deus, porque quem não crê em Deus, o Salmo 14, primeiro que nós lemos, diz que ele é tolo. Ele é um nécio, ele é uma pessoa tolo, nécio, é uma pessoa sem entendimento. Então dá para você discutir com uma pessoa sem entendimento, que não queira obter o entendimento? Não. Então, assim, não fica preocupado, não, mas eu tenho que ter argumento para falar da existência de Deus. Não entre, irmãos, nesse debate. Agora, se a pessoa perguntar para você se a sua fé é racional, aí sim, você pode mostrar para ele que a sua fé é racional. Ou seja, o que é uma fé racional? E você tem argumentos racionais para falar da existência de Deus. Um argumento racional básico, nós já estudamos aqui, né? Olha, você pode falar, olha, a natureza, a própria beleza da natureza, a própria complexidade da natureza, já demonstram que existe um Criador. Você pode falar, você é uma criatura, você veio do nada. A pessoa vai falar, não, eu vim da minha mãe. Então, eu sou uma pessoa que vim de alguém. Se fala, olha, a planta que nasceu, ela apareceu ali do nada? Ele vai falar, não, aquela planta veio de uma árvore anterior que teve a semente, e assim sucessivamente. Então você usa esse argumento racional, básico, e para falar, então você concorda que todos nós viemos de algum lugar, que nós somos criação. E se somos criação, logicamente, a criação pressupõe um Criador. E esse Criador é Deus. Eu estou dando um argumento bem básico aqui para nós, só para entender essa ideia de argumento racional em relação à fé. O crente precisa de argumentos racionais para crer em Deus? Não. Por quê? Porque o crente está lá inserido em Hebreus 11:6. Ora, aquele que crê em Deus, aquele que se aproxima de Deus, deva crer que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Então você não precisou de argumentos científicos para se aproximar de Deus. Não, você se aproximou de Deus mediante a fé. Agora, os argumentos racionais, os argumentos científicos pró-Deus, eles são o quê? Argumentos para reforçar ainda a nossa fé em Deus. É só em relação a nós, é só para isso que ele serve, tá? Mas a nossa fé é uma fé racional. Nós podemos usar a ciência, nós podemos usar a filosofia, nós podemos usar todos os conhecimentos humanos para falar da existência de Deus de forma racional. Mas isso não vai ser o suficiente para provar a existência de Deus. Porque não adianta, irmãos. Deus, nós cremos pela fé. E nem o próprio Deus está preocupado em mostrar, em demonstrar ou colocar para nós argumentos racionais para a existência dele. Então vamos lá. Vamos fazer um exercício básico sobre essa questão. Para vocês três aí. Se o Mateus chegar e perguntar, me dá uma prova da existência de Deus, não adianta você querer falar, olha, você vai usar, você vê o ar. O ar é algo invisível, que nós não vemos. Mas o ar, irmãos, ele pode ser levado para o laboratório e ele pode ser provado.
Provado no sentido de prova científica. Você pode medir o ar, você pode medir a densidade do ar, você tem até a fórmula química do ar, que é o quê? Quando nós falamos do ar, nós estamos falando do oxigênio. Então você tem lá a fórmula química do ar, que é o O2, o oxigênio. Então esses argumentos para os cientistas não funcionam. Cientistas ateus, não funciona. Porque eles não creem, falar, mas a Bíblia diz que Deus fez isso. Se eles não acreditam em Deus, eles vão acreditar na Bíblia? Então não adianta você discutir com ateus nesse sentido, tentando arrumar provas racionais para provar a existência de Deus. E por que não vai? Não há como. Porque um ateu, ele só acredita naquilo que ele vê. É só isso que ele acredita. Ele só acredita naquilo que ele vê. Tá? Então vamos lá, Felipe está com a mão levantada. Vai lá, Felipe. Então, uns tempo atrás, antes de eu me converter, eu já ia para a igreja já, mas só que eu não tinha uma firmeza. Aí eu sempre falava assim, eu só vou acreditar que Deus existe se um dia ele se revelar para mim. Igual a Bíblia fala assim, que ele se revelar para as pessoas, através de visões. Mas quando a gente vai ler na Bíblia, a gente sente Deus falar conosco. A gente sente a presença dele. E aquilo daí foi algo assim que começou me impactar bastante. E eu estava lendo uma frase interessante esses dias, que foi até bom a gente estar fazendo essa aula, que essa frase ela diz assim, que a pessoa ela só é ateu até quando o pitbull pular da cerca. Como que é? Repete, a pessoa só é ateu quando? A pessoa é ateu até o momento em que o pitbull pular da cerca. Ah, entendi, pitbull. A partir daí, se brincando, ele até vai pedir a Deus, Deus me socorre, tem misericórdia de mim. Até nesse momento aí, a pessoa clama a Deus, né? Agora, se ele não acredita em Deus, por que ele está clamando a Deus? Pastor Paulo, o senhor já deve, na carreira ministerial do senhor, o senhor já deve ter encontrado aí, talvez, né? Ateus que questionam o Senhor no serviço, na evangelização, tal, e não adianta, eu digo para os irmãos, não adianta. Se eu fizesse o papel de um ateu aqui, a gente entrasse num debate, e eu fizesse aqui o papel de ateu, vocês iam ver que nós íamos discutir, vocês iam falar, e no final das contas o que o ateu quer é, me mostra Deus. E nós não conseguimos mostrar Deus, quando ele fala mostrar Deus, no sentido de forma visível. E é o que a própria Bíblia diz, que ninguém jamais viu a Deus. E ninguém verá Deus, a não ser, visivelmente, mediante a fé em Jesus Cristo, quando for ressuscitado, ou se estiver vivo, for arrebatado, e Jesus nos levar para o céu. Então nós vamos ver Deus com esses nossos olhos, quando nós estivermos num corpo glorificado. Mas aqui na terra, nenhum homem viu ou verá Deus de forma visível, tá? Até porque Deus ele é tão grandioso, que se ele se revelar para o homem como ele é, ninguém suporta, irmãos, ver a Deus com esses olhos carnais. Vamos lá, irmão Paulo. Outro dia na aula aí foi dito que a mesma coisa é você discutir com o judeu, porque ele vai usar o Talmud. Perfeito. Então, assim, se você, a primeira coisa, um certo dia eu vi uma palavra, como hoje mesmo, Salmo 14, diz o mestre no seu coração, não a Deus. Diz que o ateu ele discute com uma coisa que ele mesmo não acredita. Ele está discutindo sobre Deus, sendo que ele não acredita. Ele mesmo está sendo ateu dele mesmo, porque se ele não acredita, por que ele quer discutir? Como que você vai discutir algo que não existe? Mas aí eles vêm com a argumentação, né, de falar, não, eu não acredito. Ele vai tentar dissuadir você acerca da crença em Deus. Eu não perco o meu tempo. Eu só perco o meu tempo com um ateu caso ele me questiona acerca da minha fé. Fala assim, Odilon, me prova a racionalidade da sua fé. Aí entra o que Judas ele diz, né? Que nós devemos estar preparados para responder a cada um que nos questionar a razão da nossa fé. Aí tudo bem. Se um ateu ele quiser conversar comigo, porque ele tem dúvidas, porque há uma possibilidade dele crer, falou, Odilon, eu estou com dúvidas aqui, e eu gostaria que você tirasse essas dúvidas. Eu gostaria de trabalhar para ver os seus argumentos. Aí tudo bem. Um ateu que queira abrir o coração para o entendimento, aí tudo bem. Mas o ateu ele já tem a convicção dele, irmãos. Deus não existe. E aí? Como que você vai provar a existência de Deus, sendo que ele quer uma prova física, uma prova material, uma prova palpável? E Deus não é isso. Deus é um ser espiritual, um ser grandioso, que ele se dá a conhecer ao homem. Deus se revela ao homem. Então, o irmão Paulo, ele fez uma colocação interessante, que numa das aulas nós falamos, não adianta você discutir Bíblia com judeu. Porque o judeu, ele coloca a tradição oral, o Talmud, no mesmo patamar. Apesar deles falarem que não, mas eles vão colocar no mesmo patamar que a Bíblia, irmãos. Então, eu sigo alguns judeus
E é exatamente por isso, eu quero ver, eu quero entender a forma que eles pensam. Então eles vão dar algumas explicações da Bíblia, e eu não estou falando nem o Novo Testamento, tá? Porque o Novo Testamento, então, para eles não existe. Eu estou falando o Velho Testamento, os 39 livros, tá? A Torá, que eles chamam, que é a lei, mesmo o Velho Testamento, que eles acreditam, ao qual nós acreditamos, não adianta você discutir e ter as interpretações que nós temos acerca de Deus, porque o judeu ele não vai acreditar. É claro que nós compartilhamos alguns pensamentos com os judeus que eles acreditam. Por exemplo, aqui nós estamos falando que Deus é aquele que criou todas as coisas. O judeu também acredita nisso. Mas se você for discutir com um judeu acerca de que o Messias do Velho Testamento é Jesus, que as profecias do Velho Testamento apontavam para Jesus, você esquece, né? Ele vai usar modos de interpretação. Vou pegar um exemplo aqui. A Bíblia não fala acerca da Virgem, da qual o Messias, Jesus, nasceria. Então eles vão ter uma interpretação totalmente diferente da interpretação que nós temos. Apesar do hebraico ali dar algumas ideias diferentes, mas eles não vão aceitar. Eu estou dando esse versículo aí como base. Mas qualquer coisa que discordem da fé deles, eles vão falar, os nossos sábios explicam assim, os nossos sábios dizem desta forma, e simplesmente eu vou falar, a tradição oral, que é o nosso Talmud, que foi escrita pelos sábios deles, interpretadas pelos sábios dele, vai dizer de outra forma. Então não discuta também com o judeu, tá? A não ser que este judeu, ele queira, ele esteja aberto a entender mais da nossa fé. Aí você pode sim pregar o evangelho para ele. De outro modo, não discuta, tá? Porque lá na eternidade, ele vai ter que dar conta da ignorância dele, de ter sido um nécio, em não crer, não em Deus, porque eles creem, né? Mas não crer nessa revelação que a Bíblia faz do Messias se referindo a Jesus. Então vamos lá. Como vocês entenderam aí toda essa questão, nós já podemos falar agora acerca de outro tema nosso, que é a universalidade da crença no Ser Supremo. Tá? Então, considerando que Deus ele é um Deus que se revela ao homem, primeiramente através da natureza, que é aquela revelação geral, a revelação imediata, que nós estudamos em bibliologia, que nós estamos reforçando aqui, e tem a revelação imediata, que é aquela revelação através da consciência. Ou seja, todo ser humano ele tem a consciência de que existe o certo e de que existe o errado. Você pode ir em qualquer sociedade, vai ter ali a divisão do certo e do errado. A consciência do homem fala com ele mesmo. Então, Deus colocou a consciência no ser humano como uma prova da sua existência. Você pode negar isso, como os ateus fazem. A pessoa pode não acreditar nisso que nós estamos falando. Mas a consciência é a voz de Deus falando ao homem. Isso está certo e isso está errado. Com base nisso, irmãos, nós podemos dizer que a crença em Deus, ela é universal. Universal em que sentido? Que as pessoas vão acreditar num ser divino. Vai ter a sociedade que vai falar, nós viemos do sol. Foi o sol que é a divindade maior que nos criou. Então ele tem uma ideia de um ser maior e de um ser divino que o criou. Até hoje, eu não conheço, nunca ouvi falar em uma sociedade ateia. Ou seja, uma sociedade total, que todos eles não creiam em Deus. Eu nunca ouvi falar. Se vocês aí já tiveram ouvido falar em algum estudo, alguém já mostrou uma sociedade em que todos eles são ateus, vocês me falem, porque aí eu vou acrescentar isso ao meu aprendizado. Mas, até onde nós sabemos, não há uma sociedade. As sociedades, eles podem, irmãos, se dizer ateus, mas eles vão ter essa ideia de um propósito espiritual. Então nós podemos ler aqui o parágrafo. O ateísmo, por exemplo, é a ausência de crença em divindade, sendo adotado por indivíduos em diferentes partes do mundo. Até aí, tudo bem, mas eu estou falando que o ateísmo, né,
é adotado por muitos indivíduos. Nós não estamos falando numa sociedade ateia, em que todos eles são ateus. Então vamos colocar aqui. Além disso, algumas tradições religiosas, como o budismo, o taoísmo e o confucionismo, não se concentram na crença no ser divino, mas sim na ética, na moralidade e na busca por um propósito espiritual. No entanto, é verdade que a crença em Deus é amplamente difundida e faz parte da maioria das religiões do mundo. A maioria das pessoas ao longo da história humana acreditou em algum tipo de força divina ou divindade. E a crença em Deus continua a ser uma das forças motrizes em todas as culturas e sociedades. Ainda que nem todos os homens acreditem no Deus da Bíblia, estamos certos de que a crença no ser superior é universal. E, quanto àqueles declarados ateus ou agnósticos, negam a sua própria consciência sobre a existência do soberano do universo. Então nós temos aí algumas tradições religiosas, como o budismo. O budismo, o taoísmo e o confucionismo, eles não têm ali na religião deles um ser superior. Então no budismo, irmãos, não tem a existência de Deus, tá? Dentro do budismo original, o budismo tradicional, não esse budismo que se tem aqui no Brasil, que é uma espécie de mistura, que é um sincretismo religioso. Eu estou falando o budismo original. Não há dentro do budismo a ideia de uma divindade. Por quê? No budismo se busca mais uma questão de ética, uma questão moral e um propósito espiritual. Mas mesmo quando nós falamos dos países que em sua maioria adotam o budismo, lá tem, ainda que seja uma minoria, alguém que acredita na existência de Deus. Então, quando nós falamos aqui que não há sociedade, na sua completude, ou seja, na sua totalidade, que 100% sejam ateus. Existem religiões que adotam nós podemos falar aí, né? Como o budismo, o confucionismo e o taoísmo, que são religiões que adotam o ateísmo, que não tem um ser superior, aqui não tem uma divindade. Mas, dentro daquele país que tem o budismo, que a religião oficial seja o budismo, tem pessoas nessa sociedade que acreditam na existência de um Deus. Ainda que não seja o Deus bíblico, mas ele vai acreditar numa força superior. Tudo bem? Deu para entender essa ideia aqui desse ponto que nós estamos falando sobre a universalidade da crença no ser superior? Sim. Tudo bem, irmão Paulo, aí? Tudo bem. Ótimo. Quando nós falamos, então, nesse Deus, que é universal, não necessariamente todas as pessoas acreditam no Deus da Bíblia. Você pega uma tribo de índio, vai lá no meio do Amazonas agora, pega uma tribo de índio que nunca ouviu falar do Evangelho, eles acreditam lá na natureza, no Tupã, no Deus superior. E aí é interessante que todas as sociedades, eles vão ter, irmãos, essa ideia de um Deus superior e deuses inferiores e estão relacionados a essa superioridade. O Deus superior e divindades inferiores que prestam conta, podemos dizer assim, a esse Deus. Eu vou indicar um livro para vocês, para a gente encerrar aqui a aula. Então tá aqui, Fator Melquisedeque, do Don Richardson. Tudo a capa dele, antes era uma capa diferente. Eu li esse livro e reli ele faz muito tempo, irmãos. Mas o livrinho maravilhoso. E qual que é a ideia desse livro? O subtítulo dele diz, o testemunho de Deus nas culturas por todo o mundo. Então ele vai demonstrar, exatamente essa que é a ideia, ele vai demonstrar que há uma ideia de Deus nas culturas, ou seja, nas sociedades pelo mundo. E é muito gostoso que esse livro, ele mostra como os missionários, às vezes, eles chegam no local e se surpreende com o conhecimento que as pessoas têm acerca, presta atenção, da história bíblica sem nunca ter lido a Bíblia. É muito interessante isso. Então eles têm histórias lá que parecem com as histórias bíblicas. Então eles vão falar, olha, se o missionário ali, com o tempo, conhece a língua deles e começa a conhecer a cultura deles, o missionário vai perceber o seguinte, que eles têm um ser maior, uma divindade que criou todos eles. Só que aí eles vão falar, na cultura deles, essa criação deles vai estar representada de outra forma. Eles vão falar mais ou menos assim, olha, existia um ser superior, e esse ser, ele pegou um pote de barro, e desse pote de barro, ele criou 2 potes.
E esses 2 potes se transformaram num homem e numa mulher. E aí, com o passar do tempo, esses 2 potes que se transformaram num homem e numa mulher, eles acabaram fugindo de Deus, do seu Criador. E Deus encheu todos os potes com a água e só sobrou alguns potes sem ter Deus enchido com as águas, porque todos esses potes morreram, porque Deus encheu eles com a água e só sobrou um grupo de potes. Aí é o quê? É a história do dilúvio contada de outra forma para eles, que isso foi passando de geração em geração. Eles têm uma ideia de onde eles vieram e têm uma ideia, muitas das vezes, paralela à história contada pela Bíblia, tá? Então quem tiver oportunidade, leia esse livro no futuro aí. É muito gostoso, irmãos, de ler esse livro, tá bom? Alguma dúvida? Podemos fechar aqui a nossa aula. Qualquer dúvida para a aula que vem, esse vídeo ele vai ficar gravado para vocês tirarem aí mais dúvidas, principalmente aquela questão do Bara. Vai lá de novo, vê essa parte do vídeo de novo, que foi a parte mais complexa, e reformule para vocês tentarem. Aí eu vou colocar também em slide o resumo aqui para facilitar. Eu vou pedir ao Felipe, ora ao Senhor, para nós terminarmos a nossa aula.